Bem-vindos à nossa aula de número 236. Estamos no capítulo 27, que trata do governo e do mercado, né? Dessa tentativa de simbiose que nunca acaba bem. Estamos na parte 6 do livro, que trata dos problemas do intervencionismo. O item 6 que nós vamos tratar agora é a interferência direta do governo no consumo. Antes de começar, preciso lembrar, já está à venda o livro Guia de Estudos da Ação Humana, pela editora Eagle. Todas as descrições das nossas aulas têm o link para a aquisição do livro e recomendo usar o cupom de desconto ILAN20, que vai dar 20% de desconto e acredito que frete grátis. Vamos para o item 6, compartilhando da tela. A interferência direta do governo no consumo. Ao analisar os problemas econômicos do intervencionismo, não precisamos nos ocupar daquelas medidas do governo cujo objetivo é influenciar imediatamente a escolha de bens de consumo pelos consumidores. Isso fica muito claro. Não precisamos nos ocupar de poder de mando. Toda interferência do governo na atividade econômica afeta indiretamente o consumo, por alterar os dados do mercado, seja através de agências reguladoras, seja através do CAD, que decide quem pode comprar quem, e que muita gente aplaude, porque ai, vai que tem um monopólio, né? Altera também as valorações e a conduta dos consumidores. Mas o objetivo do governo é apenas forçar o indivíduo a consumir bens diferentes daqueles que consumiria se não houvesse a coerção governamental. Não haveria problema especial a ser examinado pela ciência econômica. Presta atenção onde ele quer chegar. Mises tem sempre um porquê que está falando. Mas se o objetivo do governo é apenas forçar um indivíduo a consumir bens diferentes daqueles que consumiria, se não houvesse a coerção governamental, não haveria problema especial a ser examinado pela ciência econômica. É fora de dúvida que um forte e implacável aparato policial é capaz de obrigar o indivíduo a consumir o que não deseja. Queria comprar pão, mas tem 10 policiais para te bater se você entrar na loja de pão, né? Te dando uma dica. E do outro lado tem loja de hortaliça. E ali os guardas apontando assim, só pela ameaça você já vai lá, né? Ok, mesmo que você não goste de hortaliças. Ao lidar com as escolhas dos consumidores, não perguntamos quais os motivos que o levaram a comprar A e a não comprar B. Ao lidar com as escolhas puras dos consumidores, não perguntamos quais motivos os levam a comprar cigarro e não leite. Investigamos apenas os efeitos que essa efetiva conduta dos consumidores provoca sobre os preços de mercado e, portanto, sobre a produção. Esses efeitos não dependem das razões que levaram os indivíduos a comprarem A e a não comprarem B. Dependem apenas dos atos concretos de comprar e de abster-se de comprar. É indiferente para a formação do preço de máscaras contra gases, contra o Covid, que as pessoas as comprem por vontade própria ou porque o governo as força a ter uma máscara contra a Covid. O que importa é o tamanho da demanda. Sacaram onde eu quis chegar, né? Os governos que desejam manter ou troquem a máscara de Covid agora pela ideia estapafúrdia, mais uma vez, do PT, porque eles amam o tal do extintor de carro. Surge novamente o assunto extintor obrigatório no carro. Ai, quando que o povo vai entender que o inimigo é o Estado, meu Deus? Bom, vamos lá. Os governos que desejam manter uma aparência externa de liberdade, mesmo quando a cerceiam, procuram disfarçar a sua interferência direta no consumo sob o manto de uma interferência na atividade das empresas. O propósito da chamada lei seca americana era o de impedir que os cidadãos do país bebessem bebidas alcoólicas, onde já se viu. Mas, hipocritamente, a lei não tornava ilegal e nem penalizava o ato de beber em si. Aqui vale uma outra
coisa importante para deixar na cabeça de vocês. Quem deveria ser preso? O funcionário público corrupto ou o corruptor? O corruptor tem que ser deixado livre. Você não pune este cara, você pune este que pode fazer ou não ceder às tentações. Oferecer às tentações não é passível de punição. A mesma coisa no lado da lei americana. Vender bebidas está errado. Ah, e eu falei de corrupção porque tem um subitem por aí que vai tratar do assunto. O propósito da chamada lei seca americana era o de impedir que os cidadãos do país bebessem bebidas alcoólicas, mas hipocritamente a lei não tornava ilegal e nem penalizava o ato de beber em si. Simplesmente proibia a fabricação, a venda e o transporte de bebidas alcoólicas, ou seja, as transações comerciais que precedem o ato de beber. Quando você faz isso, você cria aquilo que nós já aprendemos, o quase privilégio. Usar a droga não é crime. Agora, vender sim. Então, só venderão os corajosos que desafiam o Estado e, portanto, subirá o preço por essa coragem. Quase privilégio. A ideia implícita é a de que as pessoas entregam-se ao vício da bebida somente porque empresários inescrupulosos a induzem a isso. Na realidade, é claro que a lei seca visava a usurpar a liberdade que tem cada um de gastar seu dinheiro e viver sua vida como melhor lhe aprovesse. As restrições impostas para as empresas eram apenas a forma instrumental de atingir esse objetivo. Os problemas relativos para a interferência direta do governo no consumo não são problemas catalácticos. Os problemas relativos para a interferência direta do governo no consumo não são problemas. Se vai preso, isso não é problema cataláctico. Vão muito além do âmbito da cataláxia e dizem respeito aos aspectos fundamentais da vida humana e da organização social. Se é verdade que o governo recebe sua autoridade de Deus e que a divina providência o fez guardião das massas ignorantes e estúpidas, então cabe-lhe certamente regulamentar todos os aspectos da conduta humana. Se você acredita nisso, você não pode reclamar que o Lula está lá e está roubando. Você é uma massa estúpida que tem que aceitar a autoridade concedida por Deus a quem as tem. É engraçado que a maioria dos religiosos não conseguem explicar Paulo, porque cria-se um paradoxo. Temos que respeitar a autoridade, diz Paulo, e ele morre porque desrespeita as autoridades. Será que a autoridade que ele estava se referindo é aquilo que nós chamamos de autoridades humanas? Fazer uma correlação quando Jesus diz a Pilatos, você só está fazendo, você só tem direito de fazer porque esta autoridade lhe foi concedida pelo meu Pai, não significa que Deus disse: ó, oh, senatus populis qui romanos, está dada a autoridade a vocês. Bom, pelo menos não é o meu jeito de pensar. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa de suas promessas. O governante enviado de Deus sabe melhor que os seus súditos manés o que seria bom para eles. É seu dever protegê-los do mal que infligiriam a si mesmos se tivessem liberdade para agir. Muitas pessoas que se consideram realistas não chegam a perceber a importância dos princípios que estamos abordando. Alegam que esses temas não podem ser tratados a partir de um ponto de vista que consideram como filosófico e acadêmico. Argumentam que a abordagem de tais temas se baseia exclusivamente em considerações de natureza prática. Ninguém poderia negar, continuam eles, que existem pessoas que fazem mal a si mesmas e às suas famílias ao consumirem drogas estupefacientes. Só um ideologista visionário seria tão dogmático a ponto de se opor que o governo regulamentasse o tráfico de drogas. Os benefícios dessa interferência não podem ser contestados, dizem os intervencionistas. Entretanto, o caso não é assim tão simples.
O ópio e a morfina são certamente drogas nocivas que geram dependência. Mas, uma vez que se admita que é dever do governo proteger o indivíduo contra sua própria insensatez, nenhuma objeção séria pode ser apresentada contra outras intervenções. Não faltariam razões para justificar a proibição do consumo de álcool e de nicotina. E por que limitar-se apenas à proteção do corpo? Por acaso os males que um homem pode infligir à sua mente e à sua alma não são mais graves do que os danos corporais? Olha onde Mises sempre chega com essa questão. Não é a primeira vez no livro que ele faz isso. Por que não impedi-los de ler maus livros como Ação Humana, que suscitam ideias de liberdade? E de assistir a maus espetáculos? E de contemplar pinturas e esculturas ruins? E de ouvir música de má qualidade? As consequências causadas por ideologias nocivas são certamente muito mais perniciosas, tanto para o indivíduo como para a sociedade, do que as causadas pelo uso de drogas. Index Librum Prohibitorum, da Igreja Católica, que condenava o príncipe de Maquiavel. E Maquiavel dizia: eu escrevi esse livro para que vocês reconheçam os príncipes totalitários. Bom, vamos lá. Essas preocupações não são apenas espectros imaginários que aprovaram pensadores solitários. É um fato inegável o de que nenhum governo paternalista, antigo ou moderno, jamais hesitou em regulamentar as ideias, crenças e opiniões de seus súditos. No Brasil, hoje, Alexandre de Moraes decretou que essas ideias são um atentado contra o Estado Democrático de Direito. Então, não fale-as para não corromper a ideia da sociedade. É um fato inegável de que nenhum governo paternalista, antigo ou moderno, jamais hesitou em regulamentar as ideias, crenças e opiniões de seus súditos manés. Se for abolida a liberdade de um homem determinar o seu próprio consumo, todas as outras liberdades também serão abolidas. Os que ingenuamente defendem a intervenção do governo no consumo iludem-se ao negligenciar o que desdenhosamente chamam de aspecto filosófico do problema. Contribuem inadvertidamente para o estabelecimento da censura. Quem quer proibir drogas é um avalista de Alexandre de Moraes. Contribuem inadvertidamente para o estabelecimento da censura, da inquisição, da intolerância religiosa e da perseguição aos dissidentes. Ao estudarmos a cataláxia do intervencionismo, não estamos analisando as consequências políticas da interferência direta do governo no consumo dos cidadãos. Estamos preocupados exclusivamente com aquelas interferências que visam forçar os empresários e os capitalistas a empregarem os fatores de produção de maneira diferente da que empregariam se obedecessem unicamente às ordens do mercado. Quando se faz a proibição de comprar maconha, crack ou qualquer porcaria que uma besta quadrada queira ingerir, você está interferindo no mercado. Isso é uma burrice tremenda. Não estamos levantando a questão de saber se uma tal intervenção é boa ou má, até porque nós, economistas, não nos temos o direito de dizer se é boa ou má, segundo um ponto de vista qualquer pré-concebido. Estamos limitando-nos a perguntar se a intervenção pode ou não atingir os objetivos dos que a defendem e a recomendam. Isso é bom para os conservadores também. E assim encerramos, para começar a tratar do item corrupção, onde nós encerramos, né, o capítulo 27 do livro, com esse subitem do item 6, que é a próxima aula. E não se assustem, eu não sou tão bravo assim na vida real.